Bom dia, a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Maurício. Queria estar lendo uma palavra. Primeiro eu peço que se inscreva no canal e compartilhe. Deixa o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo este devocional. A palavra que eu quero ler hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Quero falar aqui de confiar na providência de Deus. Qual tem sido a sua prioridade? Então eu quero ler aqui em seguida, explicando e fazendo uma oração para abençoar a sua vida espiritual. Mateus 6, 31 ao 34. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Lucas 12:31 vai estar escrito: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, aqui nessa passagem o escritor vai estar falando sobre o Sermão do Monte, da qual Jesus estava ensinando os seus discípulos, os seus seguidores, a qual ele vem falar da prioridade do reino. Em primeiro lugar, ele vem falar que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que está mencionando neste capítulo, ele vai acrescentar coisas das quais nós necessitamos diariamente, as quais ele vai descrever: que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Estas coisas, ele vai dizer que os gentios que procuram estas coisas. Lá em Mateus 12:30 vai falar: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Aqui alguns versículos anteriores vai falar: porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dele. E vai falar também dos pássaros: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura a gente, aqui vai falar, não valeis vós muito mais do que as aves? Então aqui, se Deus cuida dessas pequenas coisas, como um passarinho, um lírio, ele não vai cuidar da gente, que temos mais valor do que as aves? Então devemos confiar na providência de Deus, porque se olharmos para trás a nossa vida, ele tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. A gente, na nossa vida, tem várias prioridades. Às vezes a gente colocamos bens materiais em primeiro lugar na nossa vida. E aqui a palavra vai dizer que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então algumas pessoas têm prioridade como adquirir uma casa, um carro, trocar de celular. Não tem como negar que os avanços tecnológicos, a modernidade, tem nos tentado a desejar consumir cada vez mais. Aqui nesse texto que eu acabei de ler, Jesus estava falando as pessoas que tinham como prioridade o que iriam comer ou vestir. Pode ser outro tipo de prioridade. Segundo Cristo, esses também não deveriam ocupar o coração, o cerne do coração. O cristão, as pessoas, a gente não precisa viver preocupado com o que comer, o que vestir, nem estar ansioso pelo que deseja consumir.
pois Deus é que dá tudo o que precisamos. Então, aqui no versículo 33 está falando que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar. Ele deve ser a nossa prioridade número 1. E as demais coisas o Senhor acrescentará. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer, capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, não devemos andar ansiosos quanto que comer ou vestir, porque Deus cuida. A palavra fala que o dia de amanhã pertence a Deus. Então, a gente tem que depositar nossa confiança em Deus, confiar na providência de Deus. Na Bíblia, tem várias passagens das quais homens e mulheres de Deus, eles confiaram na providência de Deus. E Deus os acudiu, Deus guardou, Deus protegeu, Deus ele trouxe o sustento. Então, a gente tem que se alimentar da palavra. E a palavra vai trazer a fé, vai fortalecer a nossa fé. E a gente vai ter mais confiança, passar a ter mais confiança na providência de Deus. Então, a gente tem que priorizar, ter como prioridade Deus em primeiro lugar. E não se deixar levar pela ambição, pelo consumismo, dos quais podem afastar o nosso foco de Jesus, de Cristo. Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que eu acabei de descrever, que são coisas materiais, da qual a gente necessita, da qual Deus está provendo, vai prover e está cuidando, então devemos confiar que Deus vai acrescentar o que a gente precisa, porque Ele cuida dos passarinhos, cuida dos animais. Ele não vai cuidar da gente, que tem mais valor do que esses animais ou aves. Então confia no Senhor e o mais Ele fará. Confia na providência de Deus, porque Ele tem nos guardado, tem sido nossa providência. Deposita sua confiança em Deus e buscai em primeiro lugar o seu reino. Esteja Deus como prioridade, até acima de sua família ou de qualquer coisa, porque Ele é o dono da vida, Ele é o nosso Criador. Então entrega sua vida para Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Queria estar fazendo uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida, pela sua misericórdia, pelo seu amor expressado de forma tão grandiosa na cruz do Calvário, da qual o Senhor diz a sua palavra que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, Senhor, na tua providência, no teu sustento, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se não fosse o Senhor, não estaremos aqui agora, Senhor. Mas te agradecemos, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa, Senhor, os irmãos, as famílias, os lares, que o Senhor venha restaurar, Senhor, lares, que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha colocar por terra todo levante, todo impedimento, toda palavra negativa, Senhor, que venha afligir os seus servos aqui na terra, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos guardar, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem para que nos guarde de todo mal, Senhor, porque ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso escudo, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, as autoridades, abençoa, Senhor, os governantes, abençoa, Senhor, as pessoas carentes, os necessitados, Senhor. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, Senhor, tanto física como espiritual, Senhor. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.